Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Fernanda, boa noite, Lucas, boa noite, Laiane. Boa noite a todos os participantes aqui do nosso Boa webinar de noite. hoje. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito feliz, a sala está cheia, 40 pessoas já online conosco. Eu queria dar boas-vindas à Fernanda aqui e agradecê-la pela participação no nosso webinar, por ter aceito o nosso convite, trazer aqui para a gente um conhecimento tão importante, tão fundamental, que é a gestão de crise. Né, tão em alta, né, parece que nunca sai de moda, gente, porque gestão de crise é o tempo todo, né, Fernanda? Toda hora, todo lugar, a gente está fazendo algum tipo de gestão de crise. Espero que, assim, vocês aproveitem muito. A Fernanda é uma super gestora, super especialista no tema e autora de livros, palestrante, professora. Se apresenta um pouquinho, Fernanda, conta para o pessoal aqui quem é você. E eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante hoje o evento, né? Nós somos muito gratos aqui pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu adorei o convite, porque eu adoro o tema. Então, é um tema que está, além de estar em alta, é um tema que eu gosto de trabalhar, gosto de falar, porque é o tema que a gente vivencia tanto na vida pessoal, né, quanto no nosso trabalho. É uma coisa que, independente do que a gente faz, de como a gente faz, qual a experiência que a gente possui, a gente vai lidar com isso sempre no nosso dia a dia. Então, vou me apresentar, né? Eu sou jornalista por formação, né, mas eu sou uma líder apaixonada, então eu trabalho com gestão de crise há bastante tempo, trabalho com gestão de pessoas também, comecei a minha jornada em conteúdo digital e fiz uma migração de carreira, onde eu comecei a trabalhar na área de operações dentro de agências de publicidade, então foi ali que eu descobri a minha paixão por processos, por pessoas, por criar ambientes de trabalhos que fossem mais produtivos e que tivessem uma produtividade sustentável, que eu acho que é o mais importante que a gente tem para trazer. E nesse dia a dia eu fui aprendendo, eu fui errando, eu fui testando, eu fui identificando como os comportamentos, como as nossas necessidades, as ferramentas, as tecnologias podiam estar todas integradas, e migrei para a área também de gestão de mudanças e transformação digital. Então hoje eu atuo necessariamente com a criação desses ambientes, com treinamento de equipes e de liderança. E essa experiência do dia a dia, né, de ajustar, de errar, de se transformar nesse dia a dia, me trouxe insights para escrever o meu livro, Abraço Caos, né, que é um guia prático sobre essa vivência, principalmente de gestão de crise, né, então tanto para o profissional quanto para a liderança, ele traz toda essa experiência e essa troca. É isso aí, não, maravilha. Então, vamos escutar, né, o que você tem aqui para compartilhar conosco esta noite. Tenho certeza, e Lucas, não sei se... O Lucas é especialista em inteligência emocional, Fernanda, então dá para fazer um match de inteligência emocional e gestão de crise. A gente vai ter que arrumar um evento depois com essa dupla, essa dobradinha, que tenho certeza vai ser bem interessante também. Demais. Um não funciona sem o outro, não. Exatamente. Então depois, quem sabe a gente não marca uma roda de conversa, mais pessoas participam conosco, né, então vai ser ótimo. Tô mandando aqui no chat, até fiquei nervoso, mandei errado ali, que é para o pessoal aproveitar, participar, fiquem à vontade, né, Fernanda, eu acho que você vai ter essa possibilidade, a Laiane vai estar aqui com a gente mediando, então mandem as suas perguntas, se quiserem levantar a mão, a gente está muito feliz de te receber, Fernanda, conte conosco. E esse é mais um evento que o PMI Dep está entregando para a comunidade, para todos nós, e a gente já está vendo ali algumas pessoas que gostaram da plataforma e do formato que a gente está fazendo, e muito a gente vai evoluindo com os feedbacks de vocês. Então, por favor, também participem, depois no final a gente manda pesquisa, isso ajuda a gente sempre a melhorar, e quem sabe a gente não faz mesmo essa rodada aí de conversa com a Fernanda comigo, que em outro formato, vamos testar, hein? Aproveitem o evento. Tá certo. Eu já topei, hein, o convite. Olha aí, ó, já tá gravado, hein, da agora pra frente. Então Tá é isso, certo. gente. Bom evento a todos, boa apresentação. Fernanda. Muito obrigada, Lucas. E vamos junto, né, Nayane? Deixa eu só compartilhar aqui com todo mundo a apresentação, só um pouquinho.
Me fala se aparecer. Se estiverem vendo. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, confirma no chat, por favor. Tá sim, Fernanda, pode Então, seguir. Também, né? Então, beleza. Então, vamos nessa. Eu não vou conseguir ver vocês, tá? Então, eu estou vendo sua apresentação aqui, mas a gente vai. Hoje, então, a gente vai falar sobre, mais do que falar sobre gestão de crise, é a gente entender como deixar de ser o profissional que vive para apagar incêndios, que é o principal fator da gestão de crise, é justamente isso, não é você estar na crise só, é você saber gerenciar isso, e hoje o nosso foco ele vai ser um pouquinho diferente, né? Ele vai ter uma versão diferenciada. Eu tinha preparado aqui uma apresentação para falar sobre quem sou eu, mas como eu já falei, a gente vai pular. E antes de começar a falar sobre o foco principal do que a gente vai falar hoje, eu queria começar com uma frase que eu acho importantíssima para a gente entender a essência da gestão de crise, que é uma frase de Albert Einstein, que ele fala que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se a gente fosse definir uma frase para gestão de crises, para mim a frase seria essa, porque a gente acaba ajudando muito a aumentar ou surgir crises justamente pelo comportamento que a gente tem, pela falta de atitude ou pela atitude equivocada perante uma crise, ou quando a gente tem ainda a causa, né, ali tá no início dela. Então, por isso que eu trouxe essa frase, que é uma frase que eu gosto bastante, eu queria compartilhar com vocês. Entender um pouquinho do que a gente vai aprender hoje, eu queria só compartilhar até expectativas com vocês. A ideia é ser bem interativa, então não se preocupem de ir mandando perguntas, de falar perguntas, de fazer qualquer questionamento. A ideia aqui é ser uma coisa muito prática, é ser didático para a gente aplicar no dia a dia. Então tem que sair daqui, tem que correr e começar a aplicar e tentar fazer as dicas, ou trazer também dicas que vocês tenham, também podem compartilhar. Então é para ser bem interativo, não se preocupem quanto a isso. E, ao contrário de algumas palestras, alguns conteúdos que a gente fala sobre gestão de crise por aí, hoje a nossa ideia é inverter um pouquinho, não é falar do macro, é justamente falar do micro para chegar no macro. O que eu quero falar sobre isso? Eu não trouxe referências de cases de grandes crises que aconteceram e mostrar como as empresas conseguiram atuar nessas crises, qual foi a melhor saída que elas tiveram, porque aí a crise já aconteceu, a gente já tem o problema, e como você vai remediar isso, como que a empresa vai remediar é uma situação. Eu trouxe justamente um passo para a gente entender como funciona isso no nosso dia a dia, tanto como profissional, como liderança, porque o mais importante da gente entender da crise é que ela tem a ver com o nosso comportamento, em como a gente se comporta perante a crise. Então, eu vou falar, os pilares do que a gente vai ver hoje, sobre os tipos de comportamento, os 3 tipos de comportamento que nós precisamos ter diante de uma crise. O primeiro tipo de comportamento, que é o que a gente mais vai falar assim, nossa, ninguém pode ser isso, mas acaba que a gente precisa ser, que é um apagador de incêndios, né? Então, independente da gente falar que é necessário os outros passos, a gente vai vivenciar crises, né? Então, a gente vai conviver com elas, então é importante sim a gente estar preparado para quando elas ocorrerem. O que não pode acontecer? Eu ser apenas um apagador de incêndios, eu ser apenas aquela pessoa que sabe atuar quando o fogo já está ali, quando já está queimando tudo. Então, eu preciso também ser um identificador de problemas, né? Eu preciso agir de forma mais preventiva, eu preciso ser aquela pessoa que eu consigo identificar a causa, que eu consigo agir antes que o problema aconteça. E, além disso, também, eu preciso ser uma pessoa que antecipa problemas. Eu preciso ser uma pessoa capaz de agir de maneira mais preditiva. Então, eu preciso usar os dados, os fatos, os comportamentos, as percepções, para poder prever uma situação. Ou seja, eu ainda nem tenho uma causa,
ela ainda nem está aí, ela não existiu, não é só identificar, mas eu percebo algumas coisas que podem levar a um problema que pode acontecer, e tem atitudes sim que eu posso tomar de forma muito antecipada que podem facilitar isso, mas a gente vai falando pouco a pouco aqui, tá? E vamos falar do primeiro, né, que é o nosso grande apagador de incêndios. E é importante a gente compreender melhor que a gente não deve só se prevenir, né? Então a gente precisa correr quando a crise surgiu, e por isso que a gente também precisa entender, antes de falar das coisas, das boas práticas sobre esse apagador de incêndio, eu queria falar sobre coisas que não ajudam quando a crise já está acontecendo. Então eu vou começar sobre as más práticas, tá? E a primeira que eu quero falar, a gente vai dividir entre o gestor e o profissional. E primeiro a gente vai falar do gestor inflamável, né? O que tem as características de um gestor inflamável diante de uma crise? A primeira característica desse gestor que é inflamável, ou seja, ele só ajuda a piorar uma crise, é aquela pessoa, aquele gestor que é ansioso. Quais são as características de um gestor ansioso? Um gestor ansioso é aquele que confunde agilidade com a rapidez. O que isso quer dizer? Que ele está muito mais preocupado em mostrar serviço para deixar aparente o que ele está fazendo, que ele está fazendo muita coisa, que ele está agitando as pessoas, e ele não se preocupa realmente se ele vai resolver. Então, ele quer agir de uma forma precipitada, inusitada, e fazer qualquer coisa que possa aparentar que está tendo uma atitude para poder apaziguar, para poder sanar aquela crise, mas, na verdade, não existe uma preocupação real sobre o que vai resolver. Então, essa ansiedade dele é o primeiro problema de todos, até porque ele causa uma ansiedade generalizada em toda a equipe dele. A segunda característica que a gente tem é aquele que perde o controle, tá? O que é perder o controle? Não tem a ver com controlar a equipe, tem a ver com a pessoa se controlar. A gente tem o Lucas aí, né, que entende totalmente da inteligência emocional, aí ele vai saber bem o que eu estou falando, e esse perder o controle é um fator principal para tudo dar errado. Por quê? Você não adianta ter aquele gestor que é legal, que é gente boa, que te entende, que te escuta, que é uma pessoa que entende um problema, que sabe discutir. Mas na hora de uma crise, ele se transforma. Então, nessa hora em que você gostaria de olhar para um gestor e ter ele como ponto forte, como ponto de, nossa, ele está ali, ele está conseguindo segurar essa barra, então vamos juntos, ele faz justamente o contrário. Então, ele às vezes começa a gritar, começa a ter atitudes muito mais afobadas, muito mais, às vezes arrogante, às vezes até em assédio mesmo. Então ele começa a perder totalmente o controle, porque muitas vezes ele não sabe como agir, ou ele está com medo de alguma consequência, então ele não consegue lidar com essa situação, e tudo isso tem a ver, claro, com a inteligência emocional que ele tem para viver essa experiência. Então, ele não ajuda muito. Depois a gente tem aquele que procura os culpados. Aquela pessoa que naquele momento em que eu deveria estar ali, garantindo que eu vou tirar todo mundo da sala para ninguém morrer queimado, que eu vou controlar o incêndio, que eu vou controlar as chamas, ele está mais preocupado em apontar os dedos, ele está mais preocupado em entender quem causou o problema. E expor, muitas vezes, além de identificar esses culpados, ele está preocupado em expor essa pessoa e também em confrontar essa pessoa naquele momento. Então, começa a fazer questionamentos de por que isso, por que foi feito dessa forma, e começa a encher uma pessoa ou a equipe inteira de perguntas para poder procurar esses culpados naquele momento que o incêndio está ocorrendo. E a gente tem também o que generaliza. O que é o gestor que generaliza no momento de crise? Ele pega um problema, ele pega um erro que acontece e ele transforma aquilo como se significasse todo o trabalho que a equipe fez. Então, eu pego um erro que aconteceu no relatório,
e começam a falar que vocês não sabem fazer relatório, começam a falar que nada funciona, que nada roda. Então eu começo, naquele momento, a tirar toda a credibilidade do trabalho que a equipe tem. Eu começo a tirar todo o fruto, todo o resultado, todo o esforço, toda a qualidade de um trabalho que foi construído com muito sacrifício por causa de um erro. É como a gente, nos nossos relacionamentos, né, como se eu tivesse que brigar com o marido por causa de uma coisa e eu começasse a resgatar todo o passado histórico e como se aquilo ali fosse tudo que tivesse acontecendo. Então, eu não sei separar aquele problema primeiro das pessoas, eu não posso condenar toda a eficiência profissional que uma pessoa tem por causa de um erro, tá? Então, tem que se ter muita cautela enquanto se está agindo nesse momento. Mas, apesar da gente ter aí sempre comportamentos da gestão que não colaboram no momento de crise, a gente também tem comportamentos dos profissionais que não colaboram tanto para esse momento de crise. E o primeiro comportamento é o da pessoa que se desespera. Ao contrário do gestor que perde o controle, o profissional que se desespera é aquele que ele tem um problema para enfrentar e ele começa a se relacionar com o problema de forma tão emocional que o problema se torna muito maior do que ele é. Então ele começa a achar que ele agora vai ter que trabalhar dia e noite e ele nem sabe o que é o problema, ele começa a sentir que é só com ele, que só acontece com ele, então ele começa a ter uma relação com esse problema que não consegue deixar ele ver e enxergar e entender realmente o que está acontecendo. E essa relação com o problema distancia ele de facilitar as coisas para ele mesmo, até para ele entender que está tudo bem, é um problema, ou isso acontece muito, por exemplo, se você está falando de uma crise que foi causada por essa pessoa específica, por algum erro que aconteceu, ela também pode se culpar de forma generalizada, ela pode se culpar achando que ela não faz nada direito, que nada acontece, então ela cria essa relação emocional que é criada com o problema, também atrapalha a gente a entender e encarar isso como a gente deveria. E assim como gestor, a gente tem muitos e muitos colegas profissionais, ou a gente mesmo, que busca quem culpar. O que isso quer dizer? Ao contrário do gestor que busca um culpado para poder colocar, despejar a nossa raiva, para poder botar ali uma relação mais, uma relação mais eu esqueci a palavra, enfim, essa relação, eu tenho um colega que ele busca uma forma de tirar o corpo dele fora, ele não está preocupado em resolver, ele está preocupado em falar assim, mas fulano deveria ter feito assim, mas eles que entregaram errado, mas o briefing não estava bom, mas isso aqui não estava desse jeito, então ele quer buscar formas de dizer que não deu certo porque alguém que não é ele fez errado, pode até ser, alguém nesse processo cometeu erros, alguém com certeza errou, ou várias pessoas juntas, cada um cometeu um tipo de erro. Só que ele fica tão preocupado em ficar remoendo isso, que outra pessoa, outra área, enfim, não faz o trabalho como ele acha que deveria, que ele não consegue sair desse lugar de buscar essa culpabilidade e ir para o lugar da solução. Ele fica preso nisso. Ele não consegue pensar assim, tudo bem, vamos resolver o problema agora, depois eu tenho um alinhamento com a área, depois eu melhoro esse processo, depois eu vejo como a gente vai agir. Ele fica preso nisso de forma randômica, eternamente. E agora, a gente vai tentar começar a ver boas práticas de como a gente pode lidar com esse dia a dia das nossas crises. Calma aí. Então, primeiro, o mais importante, né, que a gente falou, é falar desse apagador de incêndio, dessa pessoa que sabe gerenciar o problema quando ele acontece, ou quando ele está, né, ali surgindo. E uma coisa muito importante que a gente precisa na gestão de crise é ter uma percepção muito apurada, né? Então, por quê? Nem todo foco de incêndio ele vai estar em evidência para você. Ele vai estar ali pegando fogo, ardendo. Então, quanto mais ao longo do tempo você
perceber comportamentos, perceber situações, você vai conseguir trabalhar de forma chegar ali enquanto a chama ainda está pequenininha, enquanto o problema é menor, enquanto as soluções podem ser mais simples de serem aplicadas. Então, não ignorar esses sinais é muito importante, né? Então, a gente tem que ter esse olhar atento, tanto às pessoas, né, quanto às situações em si. Quando eu digo pessoas, porque geralmente a gente não quer perceber, né, alguns comportamentos. Então, vou falar do dia a dia da gente, porque crise não é só os problemas que a empresa tem. A gente tem crise na gestão, a gente tem crise com colegas de trabalho, a gente tem diversos tipos de crises que podem impactar das milhares de formas possíveis. Então, eu tenho ali uma pessoa da minha equipe que sempre conseguiu acertar um tipo de produto, sempre teve uma boa entrega, e de repente ela começa a ter uma entrega, cometer erros que ela não cometia, ou ser uma pessoa um pouco mais agressiva nas palavras. Então, um comportamento que não é habitual dessa pessoa. Eu preciso ter atenção a isso. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu tenho que estar atento a esses detalhes, antes que a gente tenha um problema que seja maior. E além de estar atento a esses detalhes, eu preciso saber dimensionar isso, dimensionar a gravidade do problema, a gravidade do incêndio que a gente tem. Porque um erro muito clássico que acontece é achar que todo problema deve ser tratado como grande e grave, né? Então, tudo é urgente, tudo é gravíssimo, tudo vamos tratar da mesma forma. Tem coisas, tem crises que acontecem que elas precisam ser dimensionadas, elas precisam ser avaliadas com mais critério, porque às vezes você vai avaliar até que é melhor não fazer nada, que esse incêndio é um foco que ele vai morrer sozinho, e quanto mais você agir nele, talvez você piore a situação. Então é importante ter essa dimensão, dimensionar o problema, diagnosticar o tamanho, a complexidade e a gravidade desse problema, para você entender ali qual que é como que você precisa fazer. E terceiro, com certeza, né, ter agilidade, você ser sempre ágil, mas nunca afobado, né? Porque ansiedade e crise não funcionam, e assim como indecisão e crise também não. O que isso quer dizer? Como a gente critica aquelas pessoas que têm a afobação, que querem resolver tudo de forma atropelada, a gente precisa ter muito cautela com as pessoas que também não sabem tomar uma decisão. Então, ou que pensam demais, ou que começam a pensar 1000 probabilidades, e se der errado, e se não funcionar. Dependendo do tamanho do problema que você tem, da gravidade do problema que você tem, quanto mais você demorar para tomar uma decisão, pode ser pior. Então, você tem que ficar no equilíbrio ali. Você nem ser afobado e nem você ser uma pessoa que tenha dificuldade de dar um passo à frente. Então, agir é uma parte importante da gestão de crise, e saber como você deve agir. E uma outra parte importante que é muito, muito ignorada ou negligenciada no nosso dia a dia é alocar as pessoas certas, chamar as pessoas corretas para a discussão. A gente tem 2 tipos de problemas, geralmente, quando isso ocorre. Ou pessoas que chamam todo mundo, né? Ou a gente ali, vamos reunir todo mundo, porque eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Então, quanto mais gente, melhor reunido. Então, e isso gera outros tipos de crise, porque se toda vez que eu tenho um problema, eu parar todo mundo por causa desse problema, eu vou causar outros problemas. Então, você precisa identificar realmente quem precisa ser envolvido naquilo. Então, ter cautela nessa integração com as pessoas, nessa divisão do problema com as pessoas. E também ter cautela em não passar por cima de pessoas que seriam importantíssimas para analisar e para planejar e para agir num momento de crise. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, achar que eu tenho todo o conhecimento sozinho, que eu sei resolver sozinho. Então, ter um pouco de cautela aí para poder você saber quem vai agregar e quem vai ajudar a resolver da maneira que precisa realmente resolver. E outra coisa importante é escutar. E por que eu coloquei isso?
porque a gente, quanto mais apreensivo, quanto mais a crise está aqui do nosso lado, está sentada do nosso lado, mais dificuldade a gente tem de ouvir, né? Principalmente se a pessoa estiver calma, se a pessoa estiver ali, não estiver correndo de um lado para o outro. Parece que a gente adora, né? Quando fala a palavra crise, eu preciso todo mundo estar se estapeando e correndo de um lado para o outro. E escutar as pessoas é muito importante. Às vezes até se escutar, pegar um minuto, ficar em silêncio ali, tentar ouvir uma voz de sabedoria, ouvir, para não tomar decisões que sejam tão equivocadas assim. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer, ouvir as outras pessoas que você chamou, porque muitas vezes eu chamo pessoas para estar envolvidas nesse problema só para eu mandar o que é para fazer. Então, eu estou chamando ali só para ditar aquilo que eu acho como solução. E se alguém fala alguma coisa, eu ignoro. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se você for realmente querer ter um resultado positivo, você precisa escutar pessoas que sabem, que estão envolvidas no dia a dia, que têm mais experiência da prática, do problema ali, às vezes do público, às vezes do produto, às vezes do cliente, do que muitas vezes você que não está nessa vivência, ou às vezes está, mas a pessoa tem uma vivência, uma visão diferente da sua. Discutir, saber discutir ali, perguntar, questionar, conflitar com outra pessoa, discordar. Esse momento da crise ali, ele também é importante, tá? Então, a gente não está falando de confronto, não estou falando de ofensas, eu não estou falando da gente lutar para ter razão, né? Então, eu estou falando da gente ter esse momento de debate, né? Então, ter um ambiente de trabalho onde as pessoas possam discordar, principalmente do gestor, tá? Então, quando eu falo discutir, é discutir até com o gestor. Então, discordar da decisão que ele tomou, discordar da orientação que ele está passando. Claro, gente, que é muito importante a cautela, tá? Então, vamos supor, se você está ali numa crise gravíssima, em que a solução precisa ser imediata, precisa ser feita alguma medida paliativa no momento, não tem muito caminho para discussão ali, vocês precisam tomar uma decisão na hora e depois conversar sobre os próximos passos. Então, também a gente tem que ter um pouco de cautela aí, aonde que é o momento de discutir, aonde vai ser o momento, e porque vai ter situações que não vão ter como. Ou se toma uma decisão agora, ou o problema ele vai ser muito maior. Então, a gente precisa também dimensionar isso. E planejar também é importante, essa palavra planejar na crise, ela soa tão estranha, né? Mas é importante sim, porque igual eu falei, você precisa ter planos e alternativas, tá? Então, você precisa, às vezes, ali ter uma equipe, não é você, então eu tenho uma equipe que está tomando decisões, eu tenho uma equipe que está fazendo uma outra coisa, e ter uma lista de plano A, B, levantar todos os problemas que podem acontecer. Então, se eu tomar essa atitude aqui, a gente pode ter esse tipo de problema, e como que a gente vai sanar isso? Dependendo da crise que você tiver, é importante você ter esse planejamento, tá? Temos duas perguntinhas, Fernanda. A primeira foi feita pela Liz. Ela perguntou se como que o profissional deve lidar com esses tipos de gestores inflamáveis e vice-versa, né? Isso que você está falando serve para os dois casos? Como que ele deve lidar? É muito difícil, tá? Lidar com esse tipo de gestor, mas eu acho que tem uma forma. Primeiro, é muito importante que ele tenha confiança, né, no seu trabalho, e ali naquele momento, quando tem esse gestor inflamável, na primeira crise que vocês estão vivendo, que você vê esse tipo de comportamento, não é na hora que a gente vai tentar conversar com ele e falar para ele fazer diferente e fazer esse passo a passo com ele. Vai dar tudo errado, tá? Então, assim, é muito importante ser depois. Então, a gente perceber esse comportamento nele e tentar uma conversa com ele, tentar, olha, vamos, esse tipo de ansiedade, né, esse tipo de situação, a gente poderia tentar fazer diferente. Nem sempre ele vai ouvir, tá? Até porque isso tem muito a ver com o comportamento da pessoa diante da crise. Então, às vezes, ela não é uma pessoa tão... não tem uma inteligência emocional tão apurada ali naquele momento, então vai ser difícil para ele se controlar. O que pode ser oferecido para esse gestor? Apoio.
Então, apoio no sentido de, quando um problema estiver ocorrendo, qual que é a melhor forma da gente fazer? Traçar um plano com os tipos de problemas que às vezes a gente tem, com os tipos de situações que a gente tem. Então, a gente pode tentar entender esse comportamento dele e antecipar o comportamento dele. Exemplo, tá? Se eu tenho um gestor que toda vez que eu tenho uma crise, eu sei que ele reúne todo mundo, né? E isso, às vezes, acaba atrapalhando o que eu tenho para entregar, e eu sei que ele também busca esses culpados, eu sei que ele faz toda aquela lista que a gente citou. Vamos antecipar, já chega com ele, conversa com ele, fala, olha, eu acho que a gente pode envolver essa pessoa, e essa pessoa, e essa pessoa, porque eles vão ajudar. Posso chamar essas pessoas? O restante eu não acredito que vai agregar tanto. Você já chega com a solução. Aí você sabe que ele vai buscar o culpado, você já entrega o culpado, tá? Como você faz? Não expondo uma pessoa. Olha, o erro aconteceu por isso, foi por tal pessoa fez, e a gente já, depois que a gente conseguir apagar esse incêndio, a gente já tem uma reunião marcada e você está envolvido. Para a gente entender o que aconteceu e nunca mais acontecer. Então, a melhor forma de lidar com o gestor disso é você antecipar tudo que ele faz, e você já dá a resposta antes dele fazer. Porque ele não vai nem conseguir dar o passo e você já chegou com isso. Saneio? Tem mais? Tem mais uma perguntinha. Na verdade, e aí, se não fosse do assunto que você está falando agora, a gente pode esperar um pouquinho. O Thiago Luiz perguntou, posso dizer, então, que a gestão de crise passa por equipe desenvolvida emocionalmente e por uma liderança humanizada? Com certeza. Com certeza absoluta. Ela passa por equipes, tanto equipes quanto lideranças desenvolvidas emocionalmente, mais do que a equipe, a liderança, porque se eu não tiver uma liderança emocionalmente desenvolvida, eu desabo tudo, né? Então, assim, difícil eu preciso desse suporte, né? Essas estacas aí para segurar tudo e também a liderança ser humanizada, sim. Porque se eu não tenho uma liderança humanizada, para ele não vai importar nada. Então, eu só vou aumentar a crise. Eu posso até sanar o problema da empresa, mas eu estou gerando outras crises bem piores na minha equipe. Prontinho, pode seguir. Okay. Então, tá bom. Tá, aí a gente falou sobre o planejamento, né? Eu não sei se ficou faltando. Tá. E agora a gente vai falar sobre monitorar. Por que é importante o monitoramento da gestão de crise ali no problema que está acontecendo? Porque às vezes eu tive que agir tão rápido, né, num problema grave, que eu tomei alguma atitude que não será tão boa. Então eu preciso sempre, não posso só fazer a minha atitude e largar ela lá, eu preciso perceber, eu preciso entender se ela está resolvendo, monitorar e ajustar rápido. Então aí são os princípios da agilidade, né? Eu preciso testar, ajustar e melhorar com extrema rapidez. Então, o que isso traz como confiança para a gente? Se eu sei que eu vou monitorar, eu tenho mais possibilidade de tomar uma decisão mais ágil. Então, eu não fico com tanto medo, assim, de cada passo que eu vou dar. Então, eu tenho esse suporte de saber que é importante estar monitorando o que foi feito. O que eu trouxe também, que é uma das coisas que eu acho mais importantes, e muitas vezes a gente simplesmente não faz, é o nosso pós-crise, né? Então, é o nosso pós-briga, é o nosso pós-tudo. O outro dia, as pessoas geralmente quando chegam, até porque em muitas crises você chega no auge da sua emoção, então você usa ali toda a energia que você tem, tudo que você tem, consome tudo, depois você só quer esquecer que ela existiu, você só quer fingir que nada aconteceu, não, depois eu resolvo, não é urgente mais, o incêndio já apagou, então deixa quieto, vamos levando, depois a gente vê. Então, justamente aquele gestor inflamável que a gente falou, que ele quer ali buscar o culpado, que ele quer geralmente o pós-crise, que é quando ele deveria atuar, ele não atua. Então, a gente vai falar hoje sobre pós-crise, tá? A primeira coisa do pós-crise, que passou, você apagou o incêndio, é identificar as causas e não as consequências, tá? Então, eu preciso identificar o que causou esse problema. Não há consequência ali que foi o relatório errado,
ou que foi uma postagem errada numa rede social, ou que foi enfim, alguma coisa. Eu preciso identificar a causa desse problema. Acho que Temos mais uma perguntinha. Se tá você quiser ótimo. concluir. Não, pode falar. Ah, tá. A pergunta é da Thaís. E como proceder se, após determinado conflito com o gestor que somente aponta culpados, o exemplo que você deu, falar com ele sobre o comportamento e o mesmo não concorda nunca que seu comportamento foi inadequado? Eu acho que assim, isso vai acontecer demais, tá? É muito difícil para a gente, principalmente para um gestor, né? Se ele não estiver preparado, se ele não tiver esse preparo emocional que a gente está citando aí, o Tiago citou, se eu não me engano, tá? Ele vai ter resistência. O que é o segredo disso? É como você faz essa abordagem, né? Então, falar de uma forma de trazer um ambiente melhor, trazer um comportamento que você quer agregar e não acusar ele diretamente, falar diretamente disso, pode abrir um espaço para você conversar com ele. Então, se eu quero falar que... Eu não vou falar que ele é ansioso, eu não vou falar que ele não domina a gestão de crise, eu não posso começar a conversa assim, senão eu realmente eu não vou ter essa abertura, e sim falar olha, a gente teve essa crise que aconteceu, e eu notei que talvez a gente teve muitos desgastes para tentar entender o que estava acontecendo e resolver. Como é que você acha que a gente pode melhorar como equipe? Começa perguntando sobre como você, como profissional ou como equipe, pode melhorar. Porque você vai dar espaço para ele falar e de acordo com o que ele fala, você tenta dar sugestões de, vamos tentar fazer dessa outra forma. Então, você não aponta ele diretamente ali, não acusa ele diretamente, você pode ter uma abertura maior para tentar resolver isso. Ok? Certinho, pode seguir. Então, tá bom. Então, o primeiro ponto aqui, gente, é a gente tentar identificar esse problema, a gente ir, e se eu não conseguir da primeira vez, eu marco uma reunião, eu vou atrás de pessoas, eu converso, isso aqui é o mais importante de tudo. Então, mesmo que você identifique todas as consequências, eu não posso ignorar essas causas. Eu preciso fazer conversas pontuais e coletivas, de forma direta e assertiva. O que isso significa? Eu preciso trazer e envolver essas pessoas. Eu preciso me reunir com todo mundo que estava envolvido nisso e falar sobre isso, e conversar sobre isso, tá? Então, dependendo do tamanho do problema, a gente está falando de uma ou de várias conversas. Então, dependendo da situação, então você tem que mensurar aí o tempo que você vai levar nesse pós-crise para poder conseguir fazer que essas crises não se repitam, né, de forma em cadeia. E uma coisa muito importante, gente, quando a gente fala de gestão, hoje, principalmente hoje, o mundo que a gente está vivendo, em que a gente está evoluindo muito na questão do olhar para o líder, olhar para o gestor, com novas cobranças do que ele precisa ser, porque antigamente era só a gente profissional que precisava ser. Hoje a cobrança em cima do que o gestor precisa ser é muito grande. Muitos gestores pegam um caminho de 8 a 80. Ou eu sou um gestor que comete assédios, ou eu sou um gestor que é controlador, eu sou um gestor que só manda, ou eu sou um gestor que quer ser bonzinho demais. Então, eu tenho dificuldade ali na hora de conflitar com a equipe, de orientar, de trazer os problemas, de conversar sobre os problemas. Isso não pode acontecer. A gente tem que criar um ambiente de trabalho maduro, tá? Onde eu tenho que responsabilizar as pessoas por suas atitudes ou pelas faltas delas. E responsabilizar não é de forma nenhuma, claro, colocar a pessoa numa situação ou agredir a pessoa de qualquer forma, tá? Quando a gente fala eu consigo responsabilizar uma pessoa por alguma coisa sem necessariamente diminuí-la, tá? Então, mas eu preciso responsabilizá-la. O que isso quer dizer? Eu preciso ter uma conversa muito franca com uma pessoa sobre o problema, qual que foi o comportamento dela, qual que eu esperava que fosse a atitude dela e quais foram as consequências
e o que a gente vai fazer para melhorar. Eu preciso deixar muito claro para a pessoa o que aconteceu e que ela agiu para fazer com que aquilo acontecesse. Porque se você não fizer isso, se você não tiver essa conversa, e essa conversa ficar muito bem objetiva, e a pessoa compreender de forma muito específica, você vai voltar a ter problemas. Então não adianta você tentar passar a mão na cabeça, ou às vezes porque você foi muito grosseiro no momento da crise e agora você não tem coragem de responsabilizar a pessoa porque você já está se sentindo mal, porque você não foi um bom gestor, aí tem esse problema, né, que você acaba se colocando numa situação difícil, você tira a oportunidade que o profissional tem de aprender com o próprio erro. Você não tem o direito de tirar isso num profissional. Ele precisa entender aonde está ali e aonde ele precisa se responsabilizar para fazer melhor e você ajudar ele a fazer melhor. E vocês tentarem entender junto o que vai ser feito para que isso não se repita, para que haja um desenvolvimento contínuo. Então, vocês sempre podem traçar planos a partir dali. Mas essa etapa é a mais importante de todas. E a outra coisa é a gente tratar isso, né? Então, você aplicar isso de medidas de curto, médio e longo prazo. Então, a gente está pegando aí da identificação e das conversas, né? Então, você traçar um plano, independente se for do profissional, aí a gente pode falar de todo tipo de crise, tá, gente? Você precisa ter formas de começar a tratar isso, porque tem problemas de crises que a gente vai demorar muito tempo para resolver. Então, às vezes eu posso ter um gestor que é o problema, às vezes eu preciso arrumar uma forma de tentar sair dessa situação, ou conversando com ele, ou com outros gestores, ou com o RH, enfim, ou eu posso ter até um profissional que seja um problema, ali que ele não esteja adequado para a função dele, então não é uma coisa rápida, né, de ser resolvida, como eu tenho problemas que podem ser falta de equipamento, falta de estrutura, falta de entendimento onde a gente precisa chegar, quais são os resultados, então tem problemas que eles podem ser bem macros. O que é importante? Você sempre traçar planos para eles, você sempre ir conduzindo isso e agir para que seja resolvido. Porque nem sempre a solução proposta inicialmente, ou que você pensou, vai resolver, tá? Então, quando você fala de tratar, você vai estar ali atuando, mas o que você precisa ter certeza? Você precisa ter isso no seu radar, no pós-crise, até que ele seja resolvido, ou seja, até que você identificou a causa e resolveu aquela causa, para você riscar o seu problema do seu caderninho, da sua lista, tá? E depois, agora, a gente vai falar sobre o identificador de problemas. Vou só tomar um pouquinho de água aqui. O que é uma pessoa que trabalha para identificar e precisa trabalhar para identificar problemas? Ou seja, a gente está falando do antes de a gente ter uma crise, antes dela acontecer. Então, a gente volta com uma coisa muito importante, que é o perceber, que é aprender o que pode e deve ser melhorado, e parar de naturalizar o que não funciona bem, ou simplesmente poderia funcionar melhor. Apesar de eu trazer a mesma palavra, que ela tem um significado diferente, porque ela tem a ver com a mania que a gente tem de viver com o que não está tão legal, mas a gente sempre achar que a gente não tem tempo para resolver. Então, às vezes, eu sei que tem uma ferramenta, ou eu sei que tem uma fórmula no Excel, eu sei que tem alguma coisa que faz mais rápido do que eu estou fazendo hoje, ou que dê um resultado melhor do que eu faço hoje, mas eu sempre, minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo de aprender isso, porque eu vou ter que sentar e tentar entender como isso faz, ou eu percebi que tem esse problema aqui com uma área que eu trabalho, sempre dá esse tipo de problema, mas eu não quero parar para ir lá me reunir com a área e tentar conversar sobre isso e achar uma solução. Então eu vou tocando aqui e vou empurrando e a gente vai vindo. Ignorar isso é você estar alimentando a crise que vai surgir. E quando a gente fala que eu não tenho tempo para resolver essas pequenas questões, você nunca vai ter tempo. Porque você nunca vai criar um ambiente que seja melhor, que seja mais produtivo, que seja um ambiente que tenha menos possibilidade de crise. Então, você talvez não tenha tempo, porque você sempre está tentando remediar um problema que você não parou para cuidar antes que ele acontecesse. Então, vale muito essa reflexão sobre
o nosso tempo. Anotar. Essa é a dica que eu dou da vida, tá? Então, qualquer reunião que eu estou, qualquer curso, qualquer coisa. E é uma dica muito simples, mas é uma dica que ela faz toda a diferença, que é anotar tudo. Então, no seu caderninho não, mas ok, tá? No aplicativo que você usa, se eu tenho o Notion, se eu uso o Evernote, não importa aonde você precisa ter um lugar onde você consiga anotar tudo de forma rápida e encontrar. O que é tudo? É tudo. Então, por exemplo, se a forma com que uma pessoa está falando com você te incomodou, a forma com que os e-mails de uma área são enviados e são confusos, não importa, anote todas as dores que existem, inclusive as suas em relação a você, aos seus comportamentos, essa é o mais importante. Então, a gente nota você ter esse autoconhecimento para entender quais são as atitudes, ou as coisas que você está errando, ou as coisas que você está fazendo, você também precisa listar, porque você vai precisar trabalhar nelas. Então, ter essas anotações, ter esse canal onde você possa consultar e ter tudo listado, vai te ajudar aos próximos passos. E depois que você tem essas anotações, que você consegue ter essas percepções, você vai conseguir compreender, você vai conseguir entender ali, ter a compreensão sobre o que é causa, o que é as consequências, você vai analisar. E você vai conseguir também categorizar, definir se o problema ele é importante, se ele é urgente, se ele é mais simples, se ele é complicado, se ele é complexo. E dessa forma você consegue definir para planejar melhor os próximos passos, do que fazer, como fazer. Você também vai conseguir priorizar, né? Então, ali você tem uma lista simples, só uma dica, tá, gente? Bem importante, porque quando eu dou essa dica de anotar, eu já vi muitas pessoas pegarem seus aplicativos e criarem estruturas, já criarem vários tipos de definições, só que você, às vezes, cria uma estrutura tão bonita, tão complicada, que você não tem ali a paciência de ficar preenchendo. Então, precisa ser muito simples. Precisa ser alguma coisa que você jogue uma informação e seja rápido. Porque, às vezes, você vai estar numa reunião, às vezes, você vai estar andando, às vezes, você vai estar correndo ali no dia a dia. Então, precisa ser uma forma que você joga a informação de forma simples. E você vai encontrar essa priorização, que é de todos os problemas percebidos, quais são aqueles que precisam ser resolvidos de imediato? Quais são os que podem esperar? E muito cuidado para não cair no erro de só agir no que é urgente, tá? Então, quando você cria ali a sua priorização e você lista de baixo para cima o que é urgente, o que é importante, cuidado para você não ficar ali só no topo, tá? Então, aí não adianta. Então, não, eu vou cuidar disso aqui que está urgente. Você precisa ter um momento em que você vai olhar para isso e você vai resolver isso. Eu vou dar uma dica prática para isso, que é o que eu faço, tá? É congelar a agenda uma vez por semana, ali num tempo que você precisa, se é 1 hora, 2 horas, aí depende se você é um gestor, se você é só, se você não tem uma equipe para gerir, porque aí vai depender da quantidade de problema que você tem para resolver, mas você precisa ter um tempo na semana para você olhar os problemas e você trabalhar neles. Então, você precisa ir dando check ali, definir quais são os próximos passos. Se eu não conseguir resolver tudo, eu vou selecionar, eu vou criar todos os próximos passos do que precisa ser feito, mas eu preciso trabalhar também no que é importante, não só no que é urgente. E, apesar de parecer óbvio, mas é justamente aqui que a maioria das pessoas travam, que é principalmente quando a gente fala em iniciativas para resolver o problema que envolvem conflitos ou situações que tirem você da sua zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Vai ter lá na sua lista, às vezes, que você está com problema com um colega, que as entregas do seu colega estão prejudicando as suas entregas. E você colocou que para resolver isso, você precisa conversar com ele. E você tem 3 semanas que está na sua lista e você não conseguiu porque você tem muita dificuldade de chegar e ter essa troca com o seu colega. Então, alguma coisa que te tire da sua zona de conforto, que é o quê? Eu preciso aprender uma ferramenta nova para melhorar meu dia a dia de trabalho, eu preciso melhorar meu conhecimento no Excel, eu preciso, às vezes, fazer alguma coisa, ou mudar o tipo da forma que eu trabalho, enfim. Geralmente, essas coisas que envolvem a gente sair da nossa
da nossa caixinha ali que a gente está acostumado a fazer, são as coisas que a gente vai deixando mais para baixo. São as coisas que a gente vai ali postergando, procrastinando. E para a gestão de crise, isso é terrível. Então, você precisa lidar com tudo, te incomodando ou não incomodando. Se precisar, peça ajuda para alguém, peça opinião, peça conselho, peça, eu estou com dificuldade de ter essa conversa com meu colega. Pega alguém de referência, uma pessoa que você acha, nossa, aquele profissional sabe lidar com essa situação. Pede conselho para ele, mas faz. Não importa como, não importa o que você vai fazer, mas você precisa fazer. Isso é mais importante de tudo. Fernanda, temos uma perguntinha. Tá bom. O Lucas comentou. Fernanda, fica claro até aqui que a inteligência emocional é essencial na gestão de crises. Por isso, pode dar algumas dicas de como eu posso atuar no dia a dia para ajudar a minha equipe a desenvolver o lado emocional? Posso. Posso sim. É assim, eu não vou listar todas as dicas, mas quando a gente está falando, no caso eu entendi, o Lucas é gestor, certo? Porque ele falou para ajudar a equipe dele, não é isso? É isso, Lucas? Confirma? A minha equipe, eu acho que é isso mesmo, tá? Ele não colocou aqui no chat, mas está subentendido. Tá. O mais importante aí, primeiro o Lucas, vamos primeiro falar do Lucas e a gente vai falar da equipe do Lucas, tá? Primeiro, o Lucas é criar um ambiente com a equipe dele, que a equipe dele tenha liberdade de falar qualquer coisa que precisar. Então, ele tem que ter esses feedbacks periódicos com a equipe dele. Eu sempre falo que tem que estar na agenda. Não é tipo, eu vou chamar para amanhã para ter um feedback. É ter lá as pessoas saberem exatamente quando que vai ser o feedback, para elas se prepararem para este momento. Nesse feedback, é preciso ouvir as pessoas, é preciso entender o que está acontecendo. Isso tem a ver, sim, com inteligência emocional. Por quê? É ouvir e falar. Né? Então, eu tenho ali aquele momento, aquela troca. E quando a gente, como gestor, aprende a ouvir e estimula que a nossa equipe fale sobre o que pode ser melhorado, e isso tem que ser provocado, tá? Não é uma coisa natural. Então, como é que eu costumo provocar isso? Né? Eu costumo pegar algum comportamento que eu sei que eu tive que foi equivocado, ou eu sei que a pessoa olhou diferente porque não foi legal isso aqui, eu acabo perguntando, olha, aquele dia teve aquela situação, e eu senti que você ficou desconfortável, como é que eu poderia ter feito diferente? Eu já estou dando uma abertura para essa pessoa que eu erro também e que eu quero que ela fale sobre esses erros. E quando você começa a perceber isso, você começa a trabalhar na sua melhoria, na sua inteligência emocional, ali em perceber e estar nessa melhoria e conviver com as críticas e melhorar nesse dia a dia e saber ter esse autoconhecimento, que autoconhecimento também tem a ver com inteligência emocional. Aí a gente vem para a equipe, que é o quê? Você perceber melhor a sua equipe. Então, você perceber melhor os comportamentos. Então, como que você vai estimular isso? Não adianta só um curso, não adianta, eu vou fazer um curso de inteligência emocional. Não é só sobre isso, tá? Claro que o curso sempre ajuda, mas é você perceber, por exemplo, eu percebi que todas as vezes que a gente tem uma crise, tem uma pessoa que fica muito desesperada, ou tem uma pessoa que fica muito agressiva, ou que não age. Então, você pega esses comportamentos, aí você vai trabalhar de forma o quê? Individual em cada uma dessas situações. Falar com a pessoa sobre isso e saber como que eu vou dar mais segurança para ela entender. Então, se eu tenho uma pessoa, se a Laiane entra em desespero quando tem uma crise, eu vou trazer segurança para ela. Eu vou chamar ela e já alinhar a expectativa. Olha, a gente tem um problema, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Vão ficar 3 dias fazendo, a gente vai ter que fazer tal coisa, mas está tudo bem. Então, assim, você trazer essa segurança também. Então, tem a ver com a gente também não cobrar aquilo que a pessoa não pode nos dar, tá? Então, alinhar essa expectativa e acompanhar esse desenvolvimento da equipe conforme a necessidade de cada um e de forma individualizada pode ajudar. Tem mais alguma? Eu não estou te ouvindo, tá? Eu vou apresentando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Não, era só essa mesmo aí. O pessoal Então, vai mandar mais aí. Aí eu volto. Então tá certo, pode mandar. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui.
Tá, aí a gente falou sobre agir, né? E o mais importante de tudo, gente, é a gente aprender com os nossos erros, com os erros das outras pessoas, a gente aprender, a gente usar o dia a dia para estar em constante aprendizado e constante evolução. E eu acho que eu acabei de respondendo aqui a pergunta do Lucas, tem a ver com isso, esse autoconhecimento da gestão e essa melhoria do dia a dia para a gente. Então, eu respondi esse tópico a gente falando sobre vivenciar e aprender isso. Eu trouxe um modelo, aqui eu trouxe um exemplo, tá? De como eu costumo fazer para mapear as dores que são de alta e média complexidades em termos de gestão, tá? O dia a dia aqui, para servir como modelo, tá? É uma tabelinha que eu faço no Notion, tá? Para quem usa o Notion, não são exemplos verdadeiros, tá, gente? Então, todos os nomes são fictícios. Eu trouxe 3 tipos de exemplo, tá? Que é o quê? Um problema que eu posso ter com um colega, ou com uma pessoa da minha equipe, aí eu coloquei aqui. O problema que eu posso ter com o meu gestor, então, eu tenho um problema com o meu gestor, e um problema comigo. Então, é uma identificação de problemas comigo. Então, você pode ter aí uma planilha em que você possa acompanhar aquelas coisas que não são resolvidas em um tópico só, que não são resolvidas de uma vez só. Então, depois eu posso mandar isso para vocês, tá? Eu mando aí para o pessoal do PMI, vocês podem ter esse modelo aqui. Então, isso é só um exemplo. Eu vou ler tá? Para vocês, então depois a gente manda para todo mundo. Então, por exemplo, eu vou falar do gestor, tá? Que com certeza todo mundo é o que mais vai gostar. Então, o gestor, qual que é o cenário? Ele é uma pessoa super acessível, está por dentro de tudo que ocorre, o que facilita os alinhamentos. Por estar sempre envolvido em todo o ciclo das entregas, eu tenho dificuldade de compreender qual é o meu papel e qual é o papel dele durante as execuções, porque nunca sei quando devo acioná-lo ou quando devo agi-lo. Então, tem uma sobreposição de papéis aí. Quais são os sintomas? Por que eu percebo isso? As situações em que eu atuo e sou repreendido, assim como as situações similares que espero para ele agir e também sou repreendido. O processo de envolvê-lo em cada detalhe é moroso e muitas vezes desmotivante. Não consigo entender bem qual é o meu papel e principalmente as expectativas sobre o que eu preciso realizar. Em algumas situações, eu me sinto sem orientação. O meu trabalho é atropelado por algumas iniciativas precipitadas que ele possui. Quais que poderiam ser as ações em cima disso? Criar uma lista macro desses incômodos, mais direcionado a como o trabalho poderia ser melhor. Então, por exemplo, eu posso alinhar um novo fluxo de trabalho com ele. Então, se eu sei que em determinado projeto ele sempre vai me atropelar, eu posso já alinhar com ele, olha, a gente tem as seguintes entregas que vão acontecer. Sempre quando eu receber esse retorno do cliente, eu posso dar esse tipo de devolutiva? Você pode alinhar sobre isso com ele. Né, que é essa criação desse fluxo de trabalho. Realizar um feedback com os pontos, né, então você trazer esses pontos durante essa conversa de feedback, sugerir a criação em conjunto de um documento de responsabilidades e atribuições. Se você está confuso aonde vai o papel, até onde vai o seu papel e até onde é o papel dele, e tem essas sobreposições, ter esse documento de responsabilidades e atribuições pode ajudar a clarear melhor, até para ele, né? Ali para ajudar ele a entender o que você pode fazer, o que você pode assumir como responsabilidade. O alinhamento de expectativa sempre é muito importante, que é esse ponto que eu citei acima, que é a gente alinhar ali o que cada um pode fazer. Então, se ele não está tomando essa iniciativa, você pode propor também, e alinhar o que ele espera de você. A gente, como profissional, a gente naturalmente espera que o nosso gestor nos procure e fale, eu espero isso de você, as suas responsabilidades são essas, é o papel do gestor, tá? Não é seu. Porém, como profissional e como gestora, o que eu sugiro para vocês é o seu desenvolvimento, é o resultado do seu trabalho que está em jogo. Se você não tem esse gestor com esse preparo, provoque. Não espere. Então, assim, se ele não definiu quais são suas responsabilidades, provoque ele para fazer isso. Faça sugestões. Se ele não alinhou com você as expectativas de onde ele espera que você chegue profissionalmente, que tipo de competências você precisa ter, provoque isso nele. Não fique sentado esperando, falando, ele não fez isso.
tudo bem, é papel dele, tá? Mas o maior prejudicado na história vai ser você, então talvez isso vai facilitar o dia a dia de trabalho que vocês possuem. E tentar ganhar mais autonomia de forma que haja confiança no trabalho realizado. O que isso quer dizer? Não tente ganhar autonomia com tudo de uma vez. Autonomia a gente não pede, a gente conquista, tá? É muito importante ser pouco a pouco. Eu acho que eu parei de compartilhar, não, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vocês estão vendo ainda? Eu vou continuar, então, qualquer coisa vocês falam. Então, é muito importante você entender o que essa autonomia significa e você ir conquistando essa autonomia. Então, assim, com muita cautela, porque muitas vezes a gente fala de autonomia, eu quero ter autonomia para tudo. E quando você vai receber uma orientação, você confunde orientação com microgestão. Então, tem que tomar um pouquinho de cautela para você ir passo a passo. E você sempre definir aqui quais são os próximos passos, qual o próximo passo, qual a atitude que você vai ter que tomar para não deixar esse problema aí ficar adormecido, tá? Então, essa é uma sugestão do que eu faço, tá? Então, eu tenho uma tabelinha dessa, ela é gigante, porque eu coloco tudo sobre todo mundo da equipe, então eu sempre faço acompanhamento, inclusive do ambiente de trabalho, então eu tenho essa preocupação de estar mapeando ali para poder ir trabalhando nas melhorias. E agora a gente vai falar sobre o antecipador de problemas, tá? Que é entender como que a gente pode fazer para antecipar todos os problemas que acontecem. A gente tem duas formas de fazer isso, tá? Que é a gente analisar, compreender e interpretar os nossos dados internos. O que isso quer dizer? Dentro da empresa, tá, gente? Internos, que eu quero dizer, às vezes, ou é com a gente, ou é com a liderança, ou é dentro da empresa, é você analisar ali o que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma pessoa da sua equipe pede demissão. Ao invés de só deixar ela ir embora, não importa se ela está infeliz ou só porque recebeu uma outra proposta, tenha sempre um feedback, o último feedback com a pessoa, esse feedback antes do desligamento, e ouça essa pessoa que está saindo, entenda como que foi essa jornada dela, como que ela viu o que ela aprendeu, o que ela acha que ela poderia ter aprendido, o que ela acha que ela agregou, quais são as percepções do que ela tem que poderia ser melhor no ambiente de trabalho, ou nos colegas de trabalho ali, escute essa pessoa, por quê? Se ela está indo embora, ou ela está indo embora para ganhar melhor, ou ela está indo embora porque ela acha que ela não está aderente à cultura, ou ela está indo embora porque ela está insatisfeita mesmo. Então, você perceber isso é você evitar outras crises, você evitar um turnover alto na equipe, você melhorar, às vezes, o seu fluxo de trabalho, o seu processo, melhorar a folha salarial, enfim, é importante. E muitas vezes a gente perde esse momento, a gente perde essa percepção e a gente só deixa as pessoas irem embora e a gente não vai escutando, ouvindo e podendo aplicar essas melhorias no dia a dia da gente. Então, eu estou usando equipe como exemplo, porque para mim pessoas são a parte mais importante que a gente tem, né? Mas a gente pode usar outros tipos de exemplo. Se eu identifico nos meus relatórios informações que apontam, por exemplo, uma crescente diminuição de acesso no meu site, e eu preciso dele necessariamente para vender os meus produtos, eu vou ter que correr atrás avaliar alternativas. Será que é mesmo o site um lugar onde eu tenho que vender? Então, deixa eu correr atrás de outras coisas. Então, compreender e interpretar os dados que estão surgindo, eu conseguir ter isso de forma muito mais antecipada e premeditada. Eu consigo premeditar atitudes que vão evitar que a crise sequer surja, né? Que eu não tenha essas causas. E também uma coisa que ajuda é sempre avaliar as tendências, avaliar quais mudanças fazem sentido para o meu negócio ou para a minha equipe. O que isso quer dizer? Se agora a gente está falando de mais flexibilidade, de mais autonomia, como é que eu vou implementar isso aqui na minha equipe? Como é que as mudanças do mercado estão acontecendo?
é ter essa visão de futuro sobre os dados que estão acontecendo dentro da minha empresa, dentro da minha equipe, para eu garantir que eu vou conseguir mensurar isso e trabalhar nisso. E a outra coisa mais importante que existe é eu interpretar os dados externos. O que isso quer dizer? Aprender com o erro dos outros. Então, se eu tenho uma empresa que está tendo um alto nível de turnover, eu conheço, eu tenho contato com essa empresa, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão infelizes lá? Será que isso também pode estar começando a acontecer dentro da minha empresa? Então, ou crises mesmo de comunicação. Eu tenho uma empresa que se envolveu num escândalo por causa disso. Eu tenho que olhar para dentro. Existe alguma coisa dentro da minha empresa, existe alguma coisa dentro da equipe que também poderia surgir esse tipo de problema? Eu não preciso esperar que seja aqui. Eu posso olhar o que está acontecendo por fora. Eu posso olhar os aprendizados que estão tendo e sempre tomar o cuidado e a cautela de trabalhar para poder impedir que isso aconteça também com a gente. Então, a gente tem a mania de ir postergando e esperando, não, mas tem nada aqui dentro, gente, só aconteceu por lá, aqui tá tudo tranquilo. E eu não tenho esse olhar, eu não faço grupos de discussão, eu não crio fóruns, eu não crio capacitação para as equipes, e isso causa grande parte dos problemas que a gente tem hoje. E é isso nosso conteúdo, e eu queria reforçar aqui o que a gente viu hoje, tá? O que a gente aprendeu hoje, foi muito mais sobre o comportamento, como ele influencia, né, nos resultados do que a gente faz. Então, a resposta à crise é o fator crucial para resolver ou piorar uma situação. Você precisa aprender a identificar, categorizar e planejar uma ação. Você precisa envolver e ouvir as pessoas certas. Ser desesperado não agiliza a resolução de um problema. E além de saber apagar incêndios, você precisa aprender a prevenir e prever os problemas que vão acontecer. E depois de tanta dica, né, quando eu estava terminando a apresentação, eu fiquei refletindo assim, tá, legal, eu falei sobre o que a gente aprendeu, a gente falou sobre várias dicas práticas para o dia a dia, mas qual que é a lição? O que a gente vai tirar de hoje? O que a gente vai, quando eu terminar aqui esse webinar, o que a gente vai refletir? Eu queria muito que a gente refletisse sobre admitir erros. A gente fala muito sobre o nosso gestor aceitar erros, a empresa, a gente fala muito que tem que ter um ambiente para erros. Será que a gente está preparado para os nossos próprios erros? Será que eu estou preparado para admitir e conviver e lidar com esses erros? Seja nossos ou das outras pessoas, assumir responsabilidade, o quanto numa crise eu estou preparada para assumir a responsabilidade pelo que eu fiz ou pelo que eu posso fazer para resolver. Ter valores. Por que eu coloquei ter valores? Porque não é porque eu estou numa crise que eu vou começar a tratar pessoas de forma completamente desumanizada, que eu vou deixar de ser quem eu sou, ou que eu vou esquecer tudo que eu aprendi até hoje. E quando você tem valor, nada disso muda, independente da situação que você está vivendo. Então, não adianta querer um gestor vir fazer um curso para aprender a como lidar com gestão de crise se ele não tem valores. O valor é a base de tudo. Então, se você não tem valor, não adianta nem treinar. Então, por quê? Nesse momento de crise é que a gente separa quem tem valores e quem não tem. Então, você vai se mostrar nesse momento, porque é o momento ali que você está em alta intensidade, você está sendo testado, e você precisa muito identificar os seus valores e sempre segui-los, sempre. Ter integridade, que tem a ver, né, com isso, você externalizar isso, então ter respeito, ter humanidade, a gente não perde isso numa crise, tá? E agir de forma genuína, que é sobre isso, não adianta você tentar disfarçar, não adianta você fingir empatia, você fingir respeito, você atuar de forma mecânica porque você aprendeu num curso, você precisa entender o valor da sua equipe, você precisa entender, às vezes, o valor do seu gestor também, porque você precisa respeitar, essa troca é recíproca. Então, agir de forma genuína tem a ver com seus valores, com a sua integridade, com a sua humanidade. Então, você precisa aprender primeiro por que você precisa agir dessa forma, a importância de uma equipe, a importância das pessoas,
para que você haja de forma genuína, porque se soar falso, é pior ainda, tá? E eu trouxe para todo mundo aqui dicas de leituras, tá? Então, o que a gente pode ler sobre gestão de crise? Não são livros que tem, tá, gente, passo a passo para gestão de crise, não é isso. Então, como todo o webinar de hoje a gente falou sobre comportamento, então eu trouxe dicas de leituras que tem a ver com comportamento. Então, tem o livro da Harvard Business Review, que é Como Lidar com Política no Trabalho, eu adoro esse livro. Negociação e Administração de Conflitos, que é um livro da FGV, e Empatia Assertiva, que é Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade. Eu super indico esse livro, tá? Para a gente estar falando de inteligência emocional, como lidar com a equipe, com problemas na equipe. Esse livro é maravilhoso. E o clássico de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, que ele fala sobre, né, essa arte de lidar com estratégia, com problema, como prever. Então, não é um livro explícito, né, ele não trata explicitamente do assunto, mas é um livro que traz insights muito importantes. E também, para quem não gosta de ler, eu trouxe dicas para assistir também. Então, tem a história do Queda Livre, que é a história dos desastres que envolveram a Boeing, que tem a ver com a gestão, tá? Tem tudo a ver, então é uma série aí da Netflix que vale super a pena ver e refletir sobre como escutar os nossos profissionais, como valorizar os nossos profissionais podem impedir graves consequências. E no caso a gente está falando de queda de avião, tá? O Homem que Mudou o Jogo, A Grande Escolha e A Procura da Felicidade, Prepara o Lenço aí, são filmes que podem ajudar a gente a entender um pouquinho sobre gestão de crise, e eu deixo aqui todos os meus contatos, não estou encerrando porque a gente vai abrir para perguntas, para conversar, mas eu deixo aí todos os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo. Eu vou parar aqui a apresentação. Fernanda, parabéns pela apresentação. A gente abre para pergunta da galera, né? Eu estava aqui, ó. De onde será que eu conheço esse livro que ela está indicando? Então, Aí, ó, tá vendo? o uso, recomendo muito também, tá aqui. Esse aqui é o meu de cabeceira, literalmente, sempre tá comigo, Comunicação Não Violenta. Recomendo, mas eu vou aproveitar aqui para a gente falar sobre. Olha aí, a Kelly já tá metendo um sorteio de livros para nós. Esse aqui é meu, depois a gente fala sobre isso. O Lucas Pires, eu já tô roubando o lugar da Laiane aqui. Quer fazer a pergunta, Lai? Vai lá. Não, pode seguir. Ó, Tá, Lucas tá no Pires embalo. disse assim: temos quantos Lucas hoje, gente? Aqui tem o Lucas Prata, tem o Lucas Pires, tem eu, só os Lucas. Tem algum exemplo, case seu na gestão de crise? E eu vou aproveitar enquanto você pensa aí, que era uma coisa que nos seus últimos slides eu pensei muito, que é uma coisa que normalmente acontece, que eu acho que seria bom você discorrer aí, que é, tá com muita atividade, a equipe tá acelerada, a gente tem um projeto para entregar amanhã, e aí as pessoas estão muito aceleradas, começam a brigar, e você na posição de liderança, seja formal ou não, acaba sendo grosso ou sendo direto na sua comunicação e causando aquele impacto nas pessoas. E, não, tudo bem, eles vão entender porque eu estava naquele momento e acaba não pedindo desculpas, coisas do tipo. É bom ou não é bom fazer isso? Conta aí pra gente. Ai, adorei, porque eu tenho... Nossa, adorei. Pegou em cheio, Lucas. Eu sou uma pessoa muito objetiva, tá? Eu não costumo tratar as pessoas mal, mas eu sou muito direta e muito objetiva, e é um dos pontinhos que fica lá na minha lista, assim, ó, melhorar, né? Então, as coisas que eu vou mapeando. Então, eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? É muito difícil acontecer, principalmente em crise, porque o meu comportamento em crise, ele, por incrível que pareça, ele muda. Eu fico muito calma. Então, em crises, eu costumo ter uma calma com a plenitude, mas em ambientes mais calmos, eu costumo poder ter essa evasão. Eu não estava num dia bom, tá? Então, vou contar o que aconteceu comigo aí. Eu não estava num dia bom, estava tendo uma reunião
e de repente, a gente conversando, eu peguei uma pessoa da equipe e fui falar sobre uma mudança que a gente precisava fazer. Aí eu falei uma expressão, não vou entrar em detalhes, mas eu falei que era uma expressão tipo assim, essa porcaria desse conteúdo, alguma coisa assim, tinha a ver com o conteúdo que essa pessoa cuidava. Na hora que eu abri a boca, eu quase morri. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Sabe aquele dia que você tá péssimo, que você não devia nem ter ido trabalhar, que você não devia estar em contato com ser humano nenhum? E isso, para mim, acabou comigo na hora. Eu fiquei muito mal na reunião. Aí eu parei a reunião, eu pedi desculpa para essa pessoa. Eu falei assim, eu fui completamente infeliz, porque, primeiro, eu não penso isso sobre o conteúdo, eu não penso isso sobre você, porque eu tenho um respeito profissional por você enorme. Só que eu não falei assim, tá? Eu estava gaguejando, porque eu estava muito nervosa, eu fiquei muito triste. Pedi desculpa na hora, mas eu não fiquei feliz, eu fui para casa, eu sofri horrores, e no outro dia eu chamei essa pessoa, eu e ela, e eu pedi muito desculpa, porque meu comportamento foi muito equivocado, pela falta de respeito, por expô-la e por expor o trabalho que ela faz e o trabalho que ela realiza, e ela sabia que eu tinha muito orgulho do trabalho que ela faz, eu admiro muito o trabalho que ela faz. Então, assim, não achem que a liderança vai ser baseada em tudo que você acerta. Lembra aquele primeiro tópico que eu coloquei sobre lições? É você aceitar os seus erros e você identificar esses erros, porque você vai errar. E você vai errar muito. Então, entender isso, por que você errou, por que você falou dessa forma, se você então, é sobre isso. Mas falar dos seus erros é importante, tá? É a parte mais importante. E tá tudo bem, porque você vai fazer muitos, né? Então, em graus diferentes. Pessoal, vamos aproveitar o espaço, fazer pergunta. Se alguém quiser ligar o microfone também, acho que a gente consegue fazer isso. Produção. A gente consegue deixar vocês ligarem o microfone, caso queiram perguntar. Foi tão bem explicada que está todo mundo sem dúvidas. Temos uma perguntinha aqui. Deixa eu... Tem uma pergunta, tem duas perguntas aí, ó. Muito bem. Me perdoe se eu ler errado, tá? Mardila, é assim? Mardila Gobi. Mardila. Ai, Mardila. desculpa. Eu sei porque eu conheço, tá? Então... faltei esse dia, desculpa. Pode chamar de Mardi, tá? Pode chamar de Mardi. Muito bom. O mal de hoje é a ansiedade, e hoje quase todos têm, e algumas pessoas ainda somam isso à falta de inteligência emocional e acabam entrando em crise com situações simples e esporádicas. Como lidar com isso de forma leve? Muito boa pergunta. Eu só fiquei com uma dúvida, é como a gente lidar a pessoa que é ansiosa ou como o líder lidar? Ô, Fê, posso brincar um pouco? Pode. Como lidar de forma leve? Chama de doido, né? A pessoa é doida. Tá. Eu vou tentar responder falando do Ela do disse o líder. líder. Isso. Então tá ótimo. Gente, a gente está falando assim, isso existe demais e o tempo inteiro, tá? Então, essa ansiedade, ela está cada vez mais aflorada porque ela tem a ver com, primeiro, com várias coisas. Então, tem que ver se a pessoa ela é ansiosa por si só ou o ambiente aflora isso. Então, às vezes a pessoa está com medo de perder o emprego, às vezes a pessoa sempre é confrontada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ou às vezes a pessoa ela é uma pessoa mais ansiosa mesmo e tá tudo bem, faz parte. A gente nós não somos seres todos iguais. O que eu costumo fazer, tá? Quando eu vejo que alguém da minha equipe está mais ansioso e a gente está vivendo ali uma turbulência, uma mudança, uma coisa acontecendo, e eu percebi um comportamento de ansiedade nessa pessoa que às vezes está sem saber para onde vai, ou com uma cara de desespero, uma cara de, meu Deus, o que está acontecendo? Na hora, eu pego essa pessoa, sento dentro de uma sala e converso. O que você está sentindo? O
que você está com medo? O que vai acontecer? E começo a fazer perguntas para ela se abrir. Então, eu crio ali um momento, nem que seja ali 10 minutos, 15 minutos, para ela falar. Eu falei, o que está te afligindo? A pessoa fala, olha, eu acho que isso aqui eu não consigo fazer, ou eu não sei como desdobrar isso aqui, vai acontecer tal coisa. Você deixa ela falar para você orientá-la e trazer essa segurança. Geralmente, uma pessoa ansiosa, ela precisa de segurança, e isso vai estar muito nas suas palavras e nas suas atitudes. Então, o papel do líder nesse momento é trazer esse conforto e essa segurança, para tentar apaziguar isso. Não adianta deixar uma pessoa ansiosa solta, sozinha. Então, você precisa ter esse suporte. O líder é o suporte. Você tem esse papel. Você tem esse papel de estar junto com a pessoa, de orientar essa pessoa, de dar essa segurança emocional para essa pessoa, porque na próxima ela vai estar um pouco mais preparada. Aí você vai indo, e cada vez você precisa agir menos. Então, é um processo aí contínuo. Agora uma pergunta da Elaine Gleice. Quais as principais soft skills a serem desenvolvidas para uma boa gestão de crise? Inteligência emocional. Tá. Sem ser inteligência emocional que a gente falou, comunicação. Eu vou tentar lembrar aqui, tá? Não vou ter. Comunicação estratégica. Qual que é a diferença? Não é só você comunicar o que você precisa. Então, não é só... A gente não está falando da comunicação só assertiva de eu vou falar de forma bem... ou vou escrever de forma objetiva, eu vou passar a informação que eu preciso. Não. É comunicação estratégica. Se eu preciso me comunicar com o Lucas, eu preciso convencê-lo a aprovar alguma coisa, ou convencê-lo de uma coisa que eu preciso, eu tenho que saber direcionar a minha comunicação. Então, eu preciso... E crise tem a ver com isso. Como você vai comunicar a crise para a equipe, como você vai se posicionar, a comunicação é tudo. Então, por exemplo, como eu vou motivar a minha equipe? Porque eu posso destruir a motivação da minha equipe com a minha comunicação, ou eu posso trazer eles para o meu barco e fazer todo mundo se motivar e achar aquilo incrível, e falar, caramba, a gente conseguiu. Então, a comunicação é muito importante. Como você aprende a comunicar isso, como você tem um carinho com a comunicação, se preocupa, deixar todo mundo alinhado, ter essa comunicação estratégica é fundamental. Solução de problemas, né, gente? Então, a gente aí está falando de identificar e saber buscar soluções, pensar em soluções alternativas também é essencial. Eu diria esses 3. A Nice Regina vai abrir o microfone e fazer uma pergunta para a gente. Opa! Olá! Olá, Nice. Tudo bem? Tudo Olha, bem. Fernanda, é um prazer estar te ouvindo e aprendendo com você. A minha pergunta é a seguinte: eu sei que uma situação é de crise, porque ela vai resultar num conflito, ou o conflito é resultado de uma situação de crise. Foi clara? Foi. Muitas vezes a falta do conflito gera crise, tá? Então, eu vou tentar, pela minha resposta, você vai ver se eu entendi ou não. Se eu não tiver entendido, você me fala que eu tento responder da forma mais adequada, tá? O que acontece? A gente evitar esse conflito, né? A gente está falando do conflito, não do confronto. É só importante a gente separar esses duas coisas. A gente tende a evitar esse conflito, a conflitar o problema. Eu sei que ele está lá, eu sei que ele existe, mas eu não vou conversar com a pessoa, eu vou evitar esse conflito. Então, eu posso gerar crises assim. Então, é muito mais certo a gente falar que a falta de vivenciar os conflitos que a gente precisa de forma madura no nosso dia a dia geram crises. Eu não quero falar com o meu chefe sobre o comportamento inadequado dele, então eu deixo quieto. Eu não quero falar com a minha equipe sobre como eles poderiam atuar de uma maneira melhor, então eu evito o conflito. Então eu vou evitando esses conflitos do nosso dia a dia e eu vou gerando mais e mais e mais crises. Ok, entendi. Bom. Muito obrigada. Obrigada a você, Nice. Temos uma pergunta aqui, um complemento, na verdade, do Lucas Pires. Ele pegou um comentário que haviam feito no chat, colocou assim: vou utilizar meu comentário anterior e pergunto: você já teve essa experiência e como lidar? E aí
a participante descreve: onde trabalho, estamos com uma gestão de crise em aberto. O que me impressiona é que as áreas que estão longe do operacional são as que mais cobram. Você entendeu a pergunta? Deixa eu ler aqui para ver se eu não entendi muito bem, não. Vamos utilizar meu contrato. A pergunta: você já teve experiência? Como lidar? Onde trabalho, estamos em uma gestão de crise em aberto. O que me impressiona é que as áreas que estão longe do operacional mais cobram. São, e às vezes nem é por maldade, tá? Eu acho que é muito importante, eu tenho muito medo dessa departamentalização que a gente faz, e essa guerra de áreas que a gente tem dentro das empresas, né? Então, a gente sempre está pensando, criando na nossa cabeça os problemas das áreas, e todas estão colocando problemas, criando esses problemas, uma cobrando da outra que tem que operacionalizar, a que tem que operacionalizar, falando sobre as tomadas de decisões. Então, a gente sempre tem esse ambiente. O que é importante fora da crise? Tá? Trazer essa integração um pouco maior. Então, por exemplo, se ele está cobrando o operacional resultados que muitas vezes vão demorar mais, muitas vezes não são de imediato, é importante, fora deste momento de crise, trazer uma aproximação da realidade do operacional para as pessoas que estão distantes para ele. Eu estou falando que eu vivi isso recentemente, tá? Eu tinha isso num ambiente de trabalho, onde tinha essa distância entre quem faz e quem está ali mais distante, né, desse operacional, e a gente buscou uma forma, aí a gente fez um evento, onde houve uma integração um pouco maior para as pessoas entenderem o que as outras estão fazendo. Claro que não há solução para tudo, mas se aproximar e trazer a realidade do outro, e estar mais próximos e unidos, pode tirar um pouco esses resquícios, esses incômodos que existem em relação ao trabalho de outras áreas. Muito bom. A Mardi, é Mardi? Isso. Mardi, eu já estou íntima. E no home office, sem estar vendo a pessoa, e ao mesmo tempo com a pessoa falando que está tudo bem e não precisa de ajuda, querer resolver sozinha. Eu acho que foi um complemento da pergunta que ela fez no início. Eu acho assim, o home office é um desafio muito grande. Eu vou falar só uma coisa simples aí, é que a gente precisa buscar formas até de ver a pessoa, né? Então é muito ruim quando a pessoa fica sempre com a câmera desligada, você não tem um contato físico ali, você não tem um contato, então é importante ter, para você ter o comportamento dela na linguagem corporal, né? Então, você tem ali na reunião, você tá entendendo se ela está incomodada com o que você está falando, porque se ela tiver com a câmera desligada, só se tiver uma bola de cristal, gente. Aí, só mediante mesmo uma coisa de tentar adivinhar pela resposta do e-mail ou pela linguagem ali escrita, mas o melhor é, pelo menos pela câmera, você ter uma noção ali do olhar da pessoa, se ela está incomodada, se ela não está. Então, ter essa prática e já alinhar essa expectativa com a equipe da câmera estar sempre ligada, ajuda um pouquinho a gente identificar, né? Então, se a gente não conseguir identificar nisso, tenta perceber pela essa mudança de comportamento. Às vezes, a pessoa era muito proativa ou muito participativa em ideias, em soluções, ela não está fazendo isso mais. Então, ela pegava um trabalho e ela sempre estava ali tentando arrumar uma solução, e ela só está fazendo o que você está pedindo. Então, tenta perceber ali no comportamento, na mudança, no detalhe da mudança de comportamento, se ela está precisando de ajuda. E aí você vem com aí a parte humanizada, às vezes de tentar com a empresa mandar uma surpresa, ou fazer uma coisa bem mais leve, uma descontração, uma dinâmica. Então, é preciso ter essa apuração aí do detalhe. A Cíntia perguntou: Fernanda, tem algum curso voltado à inteligência emocional bacana que você indica? Eu não conheço. eu não tenho muito contato com cursos de inteligência emocional, tá? Mas aí eu vou procurar para conseguir indicar. Mas eu não tenho agora em mente. Desculpa, Cíntia. A Kelly colocou um caso aqui, um comentário bem grande. Kelly, você quer participar com o microfone? Que aí você pode descrever essa situação para a gente e perguntar.
Kelly? Se você quiser entrar, ligar seu microfone, a gente pode colocar você aqui no palco. Não? Ah, ela está sem microfone. Então, vou ler aqui para vocês. Tá. É um caso real, segundo ela. Uma equipe de trabalho mal dimensionada que executa uma atividade, meio da qual outras áreas dependem, e recebe um volume imenso de solicitações para ontem com permissão da gestão superior. O superior do superior é muito exigente e causa medo no time, e apesar de tímidas tentativas, ninguém conseguiu argumentar com ele, que acha que a equipe está fazendo corpo mole e que tem que ficar até mais tarde para produzir mais. Essa equipe acaba tendo muita rotatividade, porque ninguém aguenta a pressão. Observação, trata-se de órgão público que não paga hora extra. Qual seria a sua sugestão para essa situação? Todo mundo sair correndo sem olhar para trás? Primeiro eu queria te dar um abraço, né, Kelly? é uma situação que acontece demais, e é uma situação muito difícil de ser resolvida se você não tem um gestor intermediário para poder conduzir isso, tá? Então é muito difícil só para os profissionais conseguirem a condução, a mudança desse ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, falta alguém ali para receber essas demandas, para poder entender, organizar, criar um fluxo de trabalho, priorizar isso e estar nessa batalha de frente pela equipe. Então, realmente é um desafio, porque você tem que ter uma pessoa que vai ter uma visão sistêmica, que vai falar para ele fazer escolhas. Geralmente, como você conflita com um gestor que sempre tem esse tipo de cobrança, e o gestor do gestor do gestor do gestor, é colocar sempre o que a gente tem, e se a gente não priorizar, as consequências que vão ter. Então, lidar com a informação com dado. Então, eu tenho uma informação ali na hora para poder responder para ele. Tudo bem, eu vou fazer essa demanda aqui, mas essa aqui a gente vai precisar passar para amanhã. Então, essa aqui eu vou precisar renegociar. Porque se eu não renegociar, eu não entrego essa que você está me pedindo agora. Eu já chego para ele com um cenário. Trazer o cenário para a pessoa e as possibilidades pode ajudar. O que acontece com o gestor sempre que pede tudo para ontem e para vocês darem conta de tudo? Porque ele não tem noção do que está acontecendo. Então, geralmente, ele não tem essa noção. Tirando no momento que ele está pedindo tudo, eu falo que essas conversas nunca podem ser no momento da raiva, né, da cobrança, mas tenta criar um alinhamento, por exemplo, de priorização com a pessoa. Então, um semanal ali, alguém chegar para ele, olha, a gente tem tudo isso aqui, o que a gente pode ir priorizando? Aí tenta renegociar as outras coisas que tiverem. Então, trazer esse cenário e tentar essa renegociação pode amenizar. Eu sei que parece simples, tá? Mas é porque a gente está falando de um ambiente que deveria ter alguém organizando isso, que deveria ter alguém olhando para esse ambiente de trabalho e cuidando desse fluxo de demanda. Então, é bem difícil uma solução muito prática e incisiva. Ela respondeu aqui que já saiu desse ambiente. Ainda bem, Kelly, ainda bem. O Jonathan Silva perguntou, para ressignificar a crise, é interessante ver o que há de oportunidade diante da situação problemática? Tipo, fazer um checklist dos pontos positivos nessa crise? Lógico, claro que é. Sensacional, Jonathan. É importante sim, porque às vezes você tira coisas muito positivas sobre coisas que você poderia ter feito e pode fazer. Então surge criatividades no momento de crise. Tem gente que funciona de toda maneira. É importante sim, dá para tirar muita coisa positiva e aproveitar sim uma crise. A gente sempre tem que sair melhor dela, né? O Thiago Luiz perguntou, Fernanda, se fala muito em ambiente psicologicamente seguro. Esse conceito pode trazer um ambiente com menos possibilidade de crise? Thiago, eu vou tentar te responder de uma forma assim. É muito importante a gente estar preparado para que, porque crise vai ter. A gente pode diminuir, né, a possibilidade, como você está falando, tá? Mas podem ser outros níveis de crise. Então, é diferente, olha só, se eu tenho um ambiente psicologicamente seguro, se eu tenho um ambiente de trabalho saudável, eu vou ter crise de quê? De trabalho, de entrega, que precisam ser... E outra, você sempre vai ter crise porque à medida que você melhora profissionalmente,
e a sua equipe gera melhores resultados, você vai ter crises mais complexas, porque aí você vai ter desafios maiores para resolver, mas são de trabalho. É diferente de você estar falando crises porque as pessoas estão emocionalmente abaladas e não conseguem lidar com um problema pequeno, que não conseguem lidar com a situação simples, ou que tudo vira um problema muito grande. Então, esse ambiente psicológico, esse ambiente que você precisa construir é para escolher as crises que você quer enfrentar. Então, decidir se você vai causar a crise ou se a gente vai falar de crises que tiram, aí vem a dica do Jonathan, que vai fazer você transformar tudo em coisas positivas e até em oportunidades. Pessoal, só reforçar, preencham, por favor, esse formulário de pesquisa de sentimento, ajuda bastante a gente para melhorar cada vez mais os nossos eventos. Preencham, por favor, antes de encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que encerramos de pergunta. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso Lucas. Gente, não vai embora! Lucas. Olha aí, recadinhos do coração antes de finalizar com a Fernanda, tá? Eu vou passar um link para vocês aqui, que é o Fórum do Conhecimento, nosso próximo grande evento do PMI. É um evento, vai ser um dia muito interessante, ele é muito focado para quem está começando na área de projetos. Nosso tema desse ano é a era digital dos projetos, tecnologias disruptivas e data analytics. Eu vou mandar aqui o link para vocês, se inscrevam, participam com a gente, porque vai ser muito legal. A gente está com uns keynotes muito interessantes e eu espero que vocês consigam aproveitar, porque é um dia muito rico, de muita contribuição, muita network, muitas ações, e é virtual, gente. Então, você pode participar de todo lugar. Eu vi que tem gente de São Paulo, do Rio aqui conosco, então aproveitem, se inscrevam, porque vale muito a pena e vai ter muita coisa boa acontecendo. A gente tem outros eventos também acontecendo, vai ter o Dia da Diversidade com projetos, a gente tem outras ações com vários speakers e palestrantes muito bons que estão vindo aí conosco. E falando em muito bom, espero que vocês tenham gostado, participem com a gente aqui na parte de pesquisa, vai fazer toda a diferença para a gente continuar evoluindo. Dei a dica de vocês colocarem o perfil de vocês do LinkedIn, Instagram aqui no profile. Para mim fica aqui na direita em cima daqui da plataforma, porque a gente consegue se conectar. Aparece, clica no nome da pessoa, você já começa a conectar, negociar com outras pessoas, tá bom, gente? Outro recadinho, porque eu vi a galera falando do material. Fê vai compartilhar com a gente, né, Fernanda? Já tô no Claro. Fê também, ó, tá vendo? Fê vai compartilhar com a gente. Vocês têm acesso ao material depois no link do Simpla, tá? Então vocês vão conseguir acessar esse material. E para finalizar, quem que é esse Lucas, né? Que eu estou aqui falando um tempão. Eu sou o Lucas Gomes, estou como diretor junto de eventos aqui no PMI. A Gabriela, que fez a abertura, é a nossa diretora principal. E agora eu queria finalizar agradecendo o tempo e disponibilidade de vocês e principalmente essa excelente apresentação da Fernanda, porque foi muito bom, foi muito cheio de dicas práticas, realidades, cases, perguntas. A galera engajou muito aqui, a gente teve quase 80 pessoas ao vivo aqui durante todo o evento. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Comprem os livros, troquem livros, enfim, né, Fernanda? E passa a palavra para você se despedir aí, onde que a gente te acha, enfim, fique à vontade, Fê. Bom, gente, eu amei a troca, amei as perguntas. Eu acho que esse dia a dia da gente tem que ser essa troca, tem que ser essa evolução constante, não estar aqui tendo essa possibilidade de trocar um pouquinho do que eu já vivi, das minhas experiências, do meu aprendizado diário, para mim é sempre importante. Então, eu amei tudo, a participação de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma possa contribuir no dia a dia de vocês. Então, isso para mim é o mais importante. Então, a preocupação de trazer coisas aplicáveis, não só ficar nessa teoria de como realmente a gente pode mudar no dia a dia, é a parte mais importante. Então, eu espero realmente que tenha havido essa contribuição
Então, queria agradecer o Lucas, a Laiane, pela moderação aí maravilhosa, a Gabriela pelo convite, foi muito bom para mim estar aqui. Lucas, eu vou cobrar o nosso papo aí da inteligência emocional, então a gente vai ter essa troca com gestão de crise aí, e eu espero aí um sucesso para todo mundo nessa jornada profissional. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, Fê Scavacini, tá? No LinkedIn é Fernanda Scavacini. Também tem o meu livro Abraço o Caos, com todas as dicas práticas para quem quiser também. E desejo aí muito sucesso para todo mundo e muito obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que agradece, né, Lai? A gente está muito feliz de te Isso. receber e contem com a gente, ó, Mardi, já entrei na intimidade também. A Mardi está dizendo que o livro é incrível e pelo que a gente viu hoje, com certeza é incrível. Vou juntar aqui, quem sabe não vira meu livro de cabeceira. E a gente vai fazer esse papo, hein, gente? Quem está aqui já tá, sinta-se convidado para participar com a gente no nosso próximo rodada aí, gestão de crises e inteligência emocional. Quem sabe a gente não faz esse match o quanto antes. Muito obrigado, gente, pelo tempo, disponibilidade, passeio, dedicação, perguntas, conexão. Estão conosco. Tchau, tchau. Boa noite, tá? Parabéns, Tchau, Lai, Tchau, gente. pessoal. Fernanda. Obrigada. Rafa, Tchau, que estava Lai. aqui com Tchau, a gente. Lucas. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.